Olá, boa noite. O Fórum Gonçalense de Cultura apresenta a série de entrevistas sobre o Programa de Governo para a Cultura de São Gonçalo, onde convidamos todos os candidatos e candidatas à Prefeitura da cidade para debatermos esse tema. Eu sou o Guilherme Carvalho e hoje conversaríamos com o candidato Capitão Nelson, que foi vereador por 4 mandatos consecutivos em São Gonçalo, tendo sido eleito pela primeira vez em 2004. Ele chegou a assumir a cadeira de deputado estadual na Assembleia Legislativa do Estado do Rio, a LERJ, entre julho de 2019 a maio deste ano. Pela primeira vez, se candidata à prefeitura da cidade pelo Partido Avante, tendo como vice na chapa o ex-vereador gonçalense Sérgio Gevu. Mas, há poucos dias, ele desconfirmou a presença dele. Já estava tudo certo, já estava tudo acertado, mas ao final aí do finalzinho de semana, ele disse que por outros compromissos na sua agenda não poderia participar dessa conversa sobre as políticas de cultura para a nossa cidade de São Gonçalo. Mas, enquanto isso, deixa eu apresentar os entrevistadores que estão aqui conosco ao longo dessa noite de segunda-feira, dia 9 de novembro. Primeiro, dá uma boa noite a Cleise Campos. Ela é gonçalense, nascida no Largo da Ideia, atualmente moradora do bairro Mutondo. É atriz bonequeira no Teatro de Bonecos Trio de Três, gestora cultural, doutoranda em História Social pela FFP-UERJ, aqui de São Gonçalo, presidente do Conselho Estadual de Política Cultural do Rio, no biênio 2016 a 18, coordenadora de Políticas Culturais na Secretaria de Estado de Cultura do Rio, entre 2014 e 2018, coordenadora da Concultura RJ, 2005 a 2011. Cleise também integrou a equipe de organização e instalação da Secretaria Municipal de Cultura e da Fundação de Artes São Gonçalo, dos anos 2001 a 2004. A Cleise também foi fundadora do Fórum Gonçalense de Cultura desde 1999. Boa noite, Cleise. Boa noite, Guilherme Carvalho. Boa noite, Rodrigo, meu parceiro aqui de bancada. Estamos contando com a ausência aqui do candidato Capitão Nelson, o que é um dado muito preocupante, né? Mas importante que o Fórum Gonçalense de Cultura mantenha essa agenda, mantenha essa possibilidade de discussão, porque mais do que nunca a gente precisa estabelecer a importância da pauta da cultura nessa eleição de 2020, discutindo, alertando a população, o setor cultural, sobre o que a gente vai ter aí para a nossa cultura no marco da política cultural de 2021 a 2024. Boa noite, todo mundo. Boa noite, Cleise. E dá uma boa noite também ao Rodrigo Santos, que é gonçalense, flamenguista, escritor, professor, roteirista e corredor de rua. Junto com Rômulo Narducci, criou e realizou o evento Uma Noite na Taverna. Textos publicados no Brasil e no exterior, ele é autor do romance policial Macumba, passado em São Gonçalo e Niterói, entre outros livros. Boa noite, Rodrigo. Boa noite, Guilherme. Boa noite, Cleise. Boa noite, amigos que estão nos assistindo e os que irão nos assistir depois, que vai ficar gravada lá na nossa página do Fórum Gonçalense de Cultura. É com muita tristeza que a gente inicia um debate sem a presença do candidato, né? Porque, assim, o candidato Capitão Nelson havia se comprometido a participar e mandou uma mensagem para a gente dizendo que tinha outra agenda mais importante de campanha. Eu fico muito triste de ver que a cultura não é importante para o candidato Capitão Nelson, como não foi importante para os outros candidatos que estiveram ausentes do debate que nós estamos fazendo às segundas, e também do debate que foi realizado na OAB na semana passada. Isso me dói muito enquanto gonçalense, enquanto cidadão, ver que os nossos políticos não estão interessados em nem expor as suas ideias para o público e nem ter um retorno da sociedade civil que questione suas ações e seus planos de governo. Então, assim, é muito triste a gente falar mais uma vez com a cadeira vazia. Quero parabenizar todos do fórum, não só nós três que estamos aqui hoje, mas
toda a equipe que está realizando. Está sendo um trabalho bem árduo para a gente, tá? A gente tirar o nosso tempo, mas, na verdade, eu me vejo investindo tempo na minha cidade. E é muito triste que a gente que não está candidato a nada, não está pedindo voto para ninguém, consegue tirar um tempo para vir aqui conversar com o candidato, mas o candidato, infelizmente, fez forfé e acha que a cultura não é tão importante assim para ele. Ainda assim, a gente vai estar exibindo e conversando sobre as propostas e sobre as perguntas que faríamos ao candidato nessa noite. No mais, um bom debate a todos. Sim, perfeito. E para deixar registrado também como é de praxe e como também nós enviamos a todos os candidatos, né, que entramos em contato, foram os 9. Vou apresentar aqui e deixar registrado como seriam, né, as regras para a nossa conversa, né, sobre políticas de cultura aqui para São Gonçalo, né. Teríamos uma duração de até 1 hora e teríamos 1 minuto para a pergunta, 3 minutos para a resposta do candidato, 30 segundos para o complemento da pergunta e 1 minuto e meio para a réplica do candidato. E isso, os dois entrevistadores, né, no caso de hoje, a Cleide e o Rodrigo, fariam 3 rodadas nesse mesmo esquema. E no finalzinho ali, aproximadamente os 20, 15 minutos finais, nós abriríamos para você que está nos assistindo aqui, ao vivo pela página do Fórum Gonçalense de Cultura, pelo Facebook, fazer a sua pergunta ao candidato. E a gente coloca a sua pergunta aqui no vídeo e o candidato teria ali mais um tempo para poder respondê-las, né? Mas por falta ou desistência do candidato, né, ou não aceite do convite, os entrevistadores apresentarão suas perguntas e questões que gostariam do comentário da resposta do candidato. Ao final dessas perguntas, nós abriremos ao público para que possam, através também aqui do chat, aqui dos comentários da live, expressarem suas opiniões, críticas e questões que gostariam que o candidato respondesse. Nesse caso, o candidato Capitão Nelson. Então, para começar aqui, deixa eu só colocar alguns boa noites aqui, agradecer a presença de todo mundo que está nos assistindo, como a Marilyn Pires, boa noite. A Rosite também, dá boa noite. A Denise Santos lamenta a ausência do candidato nessa conversa de hoje. Então, vocês que estão nos assistindo, assim como a Marilyn, a Rosite e a Denise, fiquem à vontade para, através aqui do chat da live, enviarem suas perguntas. Que pergunta você gostaria de fazer para o candidato Capitão Nelson? Que pergunta você gostaria que a gente fizesse para ele, sempre nesse tema da cultura, de políticas públicas sobre a cultura para a nossa cidade? Coloque aqui, mas mesmo assim a Cleide e o Rodrigo apresentarão as questões que gostariam de ter feito a eles, né? Se ele estivesse participando. Passo a bola aí, quem vai começar? Cleide, começa? É o Rodrigo. Rodrigo. Então, Rodrigo, bola está contigo. Então, é bom não, né? Eu queria ter o candidato aqui, mas a gente acaba até comentando as perguntas. As perguntas foram elaboradas por uma equipe. Estou vendo aqui a Rosite, o Renan, a Marilyn, uma equipe do Fórum Gonçalense de Cultura, porque são questões assim. Nós temos muitas questões a respeito da cultura da nossa cidade, mas a gente tentou dar uma resumida, que são barreiras que a gente sempre encontra. O trabalhador de cultura nessa cidade, ele sempre encontra as mesmas barreiras. E é bom lembrar o que eu falei na outra entrevista. É bom frisar isso, o trabalhador de cultura não é o artista. Porque às vezes a visão do candidato é um pouco mais quadrada. Ah, é o artista, aquela pessoa contemplativa. Não, a economia criativa ela envolve muita gente. O artista também é um trabalhador de cultura, mas não é só ele. E um dos problemas que a gente sempre tem aqui é de orçamento. A gente bate na porta da secretaria, não tem dinheiro, não tem orçamento. Então a pergunta seria o seguinte: o orçamento da pasta municipal de cultura, entre custeio e capital, baseado em dados dos anos 2019 e 2020, é de 1.200.000 por ano. No seu possível futuro mandato, Capitão Nelson, quais as projeções para ampliar esse orçamento destinado à cultura, que se repete a cada ano, incidindo diretamente na nulidade de investimentos das ações de arte e cultura? Ou seja, para quem está nos assistindo, nós temos 1.200.000, é quase R$1 para cada habitante por ano.
80% aproximadamente desse orçamento vai em folha de pagamento, em uma cidade que não tem, que tem 5 aparelhos culturais, sendo que só um funciona quase adequadamente. Então, essa folha de pagamento não se sabe para onde vai, não sabe onde estão essas pessoas. E a gente vem sofrendo um hiato muito grande das últimas administrações em investimento em cultura. No programa de televisão do atual prefeito, ele disse que a cidade gasta 3 milhões de reais por mês com o gerenciamento de resíduos, ou seja, ele gasta mais por mês com lixo do que gasta mais por ano com cultura. Então a pergunta para o candidato era essa. Como é que ele faria para ampliar? E se ele teria alguma proposta? Porque no plano de governo do Capitão Nelson não tem nenhuma proposta concreta para a cultura. Mas a pergunta era essa. Como ele faria para ampliar um possível aumento desse orçamento para a cultura? O que você acha, minha companheira Cleise Campos? Rodrigo, a Cleise deu uma caidinha aqui, mas enquanto ela volta... Então venha, Guilherme. Vem comigo, Guilherme. Guilherme hoje vai brilhar. Vai brilhar. Merece. Eu comento também e coloco aqui os comentários, né, de todos. Então, o Rodrigo também está perguntando aí para todos também, olha. Eu, sobre essa questão, eu acho realmente um absurdo. Se a gente seguir a lógica das nossas cidades vizinhas aqui, o valor, né, o percentual para a cultura está muito aquém dessas outras cidades vizinhas, né? A gente pode, até muita gente compara diretamente, por exemplo, com Maricá, com Niterói. É uma comparação um pouco ruim, porque são cidades que têm um rendimento muito maior do que a cidade de São Gonçalo. Mas, em questão de investimento à cultura, são cidades que priorizam a cultura muito mais do que a nossa cidade de São Gonçalo. Então, esse dado que você traz, Rodrigo, é muito impressionante, né? Como se para a questão de lixo, que é uma questão importante, lógico, mas só para a coleta do lixo são 3 vezes mais do que para a cultura. Eu acho que realmente é um dado interessante para se pensar o quanto a cidade de São Gonçalo investe e traz a importância para a cultura e, lógico, para todos os trabalhadores e fazedores de cultura gonçalenses. Querida Cleise, de volta. A gente está falando sobre esse orçamento que é ínfimo, e a pergunta para o candidato seria essa: se ele tem alguma projeção de aumentar esse orçamento? Que 1.200.000, uma cidade que tem aproximadamente 1.200.000 habitantes. Tipo, é R$1 por ano investido em cada habitante em cultura. Então, como é que a gente viabiliza essa realidade de trabalhar a cultura com orçamento baixo e que se esvai todo em folha de pagamento? O microfone está desligado. Pronto. Obrigada. É uma pergunta muito necessária, a gente tem levantado esse questionamento para cada candidato, ainda mais quando a gente observa os programas de governo que eles registraram no cartório eleitoral, né? O Capitão Nelson, inclusive, tem uma proposta para a arte e cultura bem modesto e passa longe de qualquer estudo ou mesmo levantamento dessa questão. Eu gostaria de frisar, inclusive, Rodrigo e Guilherme, que o Capitão Nelson passou pela LERJ, ele esteve deputado estadual, né? Nós temos um hiato muito grande na nossa cidade, considerando o trabalho legislativo, que é a ausência de uma lei municipal de incentivo à cultura, que poderia agregar muito para esse orçamento, né, indiretamente, uma vez que a gente vive essa realidade de um orçamento extremamente nulo na cidade. Um prefeito que ganha agora essa eleição e que assuma a prefeitura 1º de janeiro, vai trabalhar com esse orçamento de agora, aprovado esse ano. Então, ele vai ter que trabalhar um expediente extraordinário para o ano que vem, considerando essa realidade ínfima, e buscar, obviamente, possibilidade de ampliar o orçamento municipal para além da fonte 00, né?
que está nesse patamar aí de 1.200.000. Então, a gente poderia pensar, até nessa figura do capitão Nelson que passou pela LERJ, que eu fico sempre pensando quantos deputados estaduais a nossa cidade já contou, que não fez uma discussão necessária, que é garantir, por exemplo, o dinheiro do ICMS em São Gonçalo. Esse ano, a pasta estadual de cultura teve 89 milhões de incentivo fiscal a partir do ICMS. E a gente nunca vê nenhum tostão de ICMS em São Gonçalo. Como também a gente não tem, nessa cidade, ainda, em pleno 2020, o mecanismo municipal de incentivo à cultura. Faço esse alerta aí, porque se eu não estou enganada, alguém me corrija aí nos comentários, Guilherme, o capitão Nelson também foi vereador, não é? Então, como vereador, ele também podia ter levantado esse questionamento, de ter esse instrumento de incentivo fiscal a nível municipal. E, para além disso, a minha pergunta, complementando aí a preocupação do Rodrigo Santos, nosso querido autor de Macumba, era como que ele poderia estabelecer uma troca de rubrica de outros programas, trazendo para a cultura com aceno na Câmara Municipal, porque isso é possível, né? Um prefeito pode trabalhar esse transporte, essa programação orçamentária a partir do entendimento com a Câmara, é claro, né? E aí faço referência a essas nossas possibilidades de ampliar o orçamento. Mudança de rubrica, de programa, acenando com a Câmara, ampliando isso aí, inclusive já para o ano que vem, que isso é possível, né? A instalação, criação e instalação da nossa Lei Municipal de Incentivo à Cultura, que nunca se estabeleceu, e ainda, institucionalmente, trazer a sedução, por assim dizer, de patrocinadores, para que baixe aqui em São Gonçalo recursos do ICMS, que é muito próximo da gente, né? Como é que vem de sempre essa história da segunda maior cidade do estado, segundo colégio eleitoral, e isso não sensibiliza patrocinadores que abracem aqui o incentivo a projetos culturais na nossa cidade, né? Eu fico aqui nesse patamar para não entrar já de imediato nas possibilidades de estabelecer acenos internacionais. Uma cidade desse tamanho tem apelo também para trazer investimento de porte internacional, e nunca ninguém fez. Mas isso, é claro, é uma pauta que tem que ser abraçada pelo chefe do executivo. Um secretário sozinho não dá conta disso. O chefe do executivo teria que ter esse mote, teria que buscar essa possibilidade. A gente tem organismos internacionais que com certeza dialogariam com São Gonçalo, até pelo índice que a gente apresenta de desenvolvimento. Então, a OEA, a ONU, né, a Unesco, seria com certeza caminhos de viabilizar tratativas internacionais que pudessem ampliar essa nossa condição tão deficitária, tão nula, no que diz respeito a dinheiro, a orçamento, a falta de investimento. Vou trazer um questionamento do Renan Rebelo, que está nos assistindo aqui ao vivo também, e comentou através daqui do chat da live. O Renan traz a seguinte questão: como o candidato capitão Nelson não compareceu à entrevista do Fórum Gonçalense de Cultura, então pergunto aos participantes, Rodrigo, Cleis e Guilherme, que tipo de políticas públicas o município poderia realizar no âmbito do incentivo à leitura e fomento no setor de produção literária na cidade? Boa pergunta. Muito bom esse rapaz aí que está sempre nos provendo com sugestões literárias no final de cada entrevista. Ô, Renan, sabe uma coisa que a cidade não tem e que é uma vergonha? É vergonha mesmo, né? Além de não ter biblioteca, além de não ter incentivo às bibliotecas comunitárias, né? Quando eu penso nisso, eu sempre evoco aqui uma boa memória e lembrança da biblioteca da Padaria Cultural Vovô Todinho, que a gente conseguiu abrir no Largo da Ideia, meu bairro de nascença. Foi um arranjo familiar que a gente fez uma obrinha lá na padaria antiga do Vovô Todinho,
e instalou ali uma biblioteca comunitária. Mas, além dessa falta de incentivo para botar, inclusive, isso para funcionar nos 5 distritos, que não existe, Renan, já respondendo a sua pergunta, São Gonçalo nunca discutiu e nunca elaborou, e obviamente nunca aprovou, o plano municipal de incentivo à leitura, que tem que ter, né? A gente tem no país um belíssimo plano nacional de livre leitura. A Renata Costa, que foi secretária executiva até bem pouco tempo, né, dessa discussão a nível nacional, minha colega também ali, que trabalhou na Secretaria Municipal de Cultura e do Estado e da Cultura Carioca, ela é uma voraz defensora e estimuladora dessa discussão. E a nossa cidade não tem. Eu acho que o próximo prefeito, já como uma boa sugestão aqui do Fórum Gonçalense de Cultura, a partir dessa provocação do Renan Rebelo, seria, inclusive, essa tratativa de assumir o compromisso dessa cidade ter o seu plano municipal de livre leitura, porque o plano ele vai estabelecer uma série de ações dessa cadeia produtiva dentro da leitura e do livro, né? Porque eles estão associados, livro e leitura, eles não se separam. Porque sem um plano que estabeleça ações, programas e projetos, a gente vai ficar refém de nada. Como a gente tem aí a nossa biblioteca municipal, que chegou a sair do Centro Cultural do Lavorão, que era uma área central, e foi lá rebaixada a um salão dentro de um trailer, praticamente, né, um quadradinho ali dentro do anexo da prefeitura, em frente ao 7º Batalhão, aqui no Mutondo. Quer dizer, perdeu aquela condição de centralidade, aquele lugar, inclusive, simbólico que ocupava dentro do Lavorão, do nosso centro cultural, que também, nessa lógica de descaso com a cultura, ficou anos e anos sendo administrado pela educação, sem cumprir, inclusive, a sua vocação primeira, que é a cultura, né? Virou um centro administrativo. Mas a minha sugestão, Renan, respondendo a sua pergunta, e para a roda girar aqui com o Rodrigo e Guilherme, eu acho que a gente teria, sim, que esperar que o Capitão Nelson e os outros 8 candidatos, Capitão Nelson hoje ausente aqui do nosso debate, né? Infelizmente com a cadeira vazia, sem contar com o candidato, podia assumir o compromisso de garantir para a nossa cidade o plano municipal de livro e leitura. Rodrigo, você aí que é escritor? Cara, eu vou tentar fazer um apanhado, porque a minha amiga Miriam Torres, Miriam, beijo, saudades, ela fez um comentário que quem quer faz, mas o candidato tem que entender também. Então, Miriam, assim, eu fiz junto com o Rômulo Narducci durante 13 anos no Sarau, tivemos pouco tempo de incentivo. Quem quer faz? Faz. Mas eu quero que quem quiser fazer mais para frente encontre um cenário melhor do que o que eu encontrei. E aí eu acho que isso linka com a pergunta do Renan. Porque, por exemplo, eu quero fazer, mas eu não consigo mais fazer. Sem apoio, eu não consigo mais fazer. Então, assim, deveria haver um ecossistema de cultura na cidade que envolvesse todos os atores sociais, que criasse um ambiente melhor para quem quer fazer. Quem quer faz nem sempre. Eu queria estar fazendo taverna hoje e não posso fazer. E aí linka com a pergunta do Renan. Renan, a Cristiane está falando de várias iniciativas. Essas iniciativas existem, mas elas acabam sendo isoladas porque não há um amalgamador dessas iniciativas. A gente não tem o suporte necessário. Volto ao Renan. Renan, eu digo com segurança que eu não seria um escritor, não sou o melhor do mundo, não sou nenhum Paulo Coelho, não sou nem... Aliás, eu não sou nem acadêmico da AGRAC, mas assim, eu não seria escritor se eu não tivesse entrado em contato com a Biblioteca Pública do Lavorão, que a Cleide estava falando. A gente tinha uma biblioteca num prédio que foi feito para ser um centro cultural, centralizado. Todos os ônibus da cidade passam em frente ao Lavorão. E olha que é uma cidade grande com problema de mobilidade urbana. Se você mora no Arsenal, você não consegue namorar alguém que mora, sei lá, no Porto Velho. É complicado. No Gradinho, nem pensar. A gente não tem mobilidade legal. Mas o Lavorão é central.
Em Tribobó também, não pega, tem que pegar 2 ônibus. Exato. E eu bebi muito do Lavorão. Eu li muita coisa no Lavorão, porque eu não tinha acesso a livro, não tinha poder aquisitivo para comprar livro. E eu ia ler de graça lá. Eu já falei na outra live, eu lia livro de banca, que era barato, e ia ler de graça no Lavorão. O que fizeram com a Biblioteca Municipal? Socaram num galpão lá perto do Alcântara, escondido. Não é uma biblioteca, é um amontoado de livro, tá? Com todo respeito às bibliotecárias que lá trabalham, porque eu fui lá doar meus livros para ficar lá, pedi, lutei para que tivesse uma estante de autores gonçalenses e tá lá. Ou seja, como é que a gente muda essa realidade? Vamos lá, bibliotecas públicas, acesso ao livro, programa de livro nas escolas, tá? Mediação de leitura. Se a gente tivesse um centro cultural com contação de histórias para despertar para a leitura desde da tenra infância, desculpem o clichê, mas você ter crianças de 4 a 8 anos, a 9 anos, tendo contação de histórias. Isso ajuda pra caramba. O caminho de volta da literatura vai ser através da contação. E você tem várias outras... Você tem iniciativas, inclusive, que poderiam ser realizadas hoje. Por exemplo, se a gente tivesse um centro cultural, nesse centro cultural tivesse um estúdio, tem um monte de booktuber gonçalense. O que é um booktuber? É uma pessoa que lê o livro e faz vídeo para o YouTube comentando daquele livro. Se a gente tivesse um estúdio de gravação dentro de um centro cultural, Denise, tem sim. Tem 2 bibliotecárias lá quando eu fui. Tinha, pelo menos. Mas se a gente tivesse um centro de gravação e fizesse um concurso nas escolas, sabe, dá para você movimentar de uma forma odierna, não medieval. Você tem que fazer... Mas para isso precisa de vontade. A gente não tem políticos, principalmente no executivo, a gente não tem gente que lê, gente. Para mim, o respeito dos candidatos se demonstra aí. O candidato de hoje, o Capitão Nelson, fala que tinha agenda mais importante do que a cultura. O plano de cultura dele, o plano de governo dele só fala em arte e cultura. Tem um tópico dizendo arte e cultura na Praça dos Jovens. Acabou, tô velho, perdi. Não me contempla essa arte e cultura. E aí tá falando que o jovem tem que ir para a praça, não vai para o shopping. E aí fala, o programa busca promover interação por meio de apresentações artísticas como dança, teatro, música e socialização da comunidade. Não fala de leitura, não fala de livro. Então, assim, são várias... Eu acredito em várias pequenas ações, mas todas elas dependem de boa vontade política. A gente tem que ter governantes que se interessem pela cultura, que se interessem por isso, pelo livro. E se o candidato estivesse aqui, porque aqui ele não é capitão, ele é candidato, se o candidato estivesse aqui, eu ia perguntar para ele, senhor Nelson, qual o último livro que o senhor leu, senhor Nelson? Quantos livros o senhor lê por ano? Porque isso é importante. A pessoa não dá valor porque ela tem acesso, ela só rejeita esse acesso. Espero ter respondido nessa salada doida que eu fiz aí a Renan e contemplado o comentário da Miriam também. Tem uma pergunta da Annelice muito importante. Tem um comentário da Annelice muito importante ali, mas eu já falei demais. Mas aí eu já vou colocando também e a gente já entra também na segunda rodada de perguntas, né? O Rodrigo perguntou, a Cleise também, junto com a resposta já complementou ali também. Cleise, você abre essa rodada? Faria a sua pergunta também? O que você gostaria de também ter perguntado ao candidato, caso ele estivesse conosco aqui ao vivo? Vamos lá. Muito bem, né? Eu li aqui um comentário da Rosite, concordo com ela, que eu mencionei que o programa de governo dele estava modesto para a cultura e ela disse que está nulo. Eu concordo com a Rosite, fui gentil demais, ela está certíssima, né? E a Marilyn fez uma referência ótima, candidato ausente, classe artística presente. Muito importante aí a frase da Marilyn. A Marilyn, que tem sido bastante atuante aí nessas agendas, conversando com os candidatos, né? Nós fomos alguns aqui na bancada de entrevista, mas tem uma galera boa aí nos bastidores, trabalhando, que possibilitou esse momento dessa série que a gente tem mantido aqui a cada segunda-feira. Faço referência, inclusive, ao Guilherme, que está aqui, é o nosso
mestre da operação. Guilherme não se apresentou. Antes de terminar, se apresenta, hein, Guilherme? Para as pessoas saberem aí também do seu papel tão importante nessa história. A minha pergunta para o capitão Nelson, que não está aqui, e eu acho que valia muito a pena a gente entender, até pela nulidade desse programa que ele apresentou para a cultura, é como que o governo dele, se ele fosse eleito, se ele for eleito, estabeleceria parcerias bastante integradas com outras pastas, né? A gente vê uma falta de diálogo total entre as unidades administrativas da prefeitura. Então, o que a cultura estabeleceria conversa com educação, com meio ambiente, com esporte, com comunicação, com desenvolvimento social, né? Para que a gente pudesse garantir, inclusive, a presença das ações culturais nos 5 distritos. A gente sabe que só a pasta da cultura, do jeito que está hoje, não dá conta. Eu estou vendo ali que a Miriam Torres também fez uma frase importante, registrou um comentário sobre a necessidade de uma equipe, né? Isso também está no nosso hall aqui de perguntas. Porque quando a gente fala de dinheiro, quando a gente fala de ampliar o orçamento, a gente está querendo estabelecer ações que garantam o acesso à cultura para essa cidade, que hoje não se dá, né? O marco do direito para a cultura, para além de ser um registro da Constituição Brasileira de 1988, tem que ser uma realidade, não pode ser uma utopia, não pode só ser um escrito na letra fria da Constituição, né? A gente teve aí aprovado o nosso Sistema Municipal de Cultura em 2014, a gente já teve o nosso Plano Municipal de Cultura aprovado em 2018, depois de 10 anos, uma longa e longa discussão, e é importante que esse Plano Municipal de Cultura ele seja uma realidade desse novo prefeito. Eu, por exemplo, indagaria para o candidato Nelson, do Avante, que de Avante eu não sei como é que é esse trocadilho, porque para mim aqui na cultura está parado, né, esse candidato, ele está estacionado, ainda mais pela ausência dele aqui. Como que ele estabeleceria, a partir do marco do nosso Plano Municipal de Cultura, ações integradas com as outras pastas da prefeitura, para justamente garantir o fomento, o acesso que a gente quer ver como realidade nos 5 distritos de São Gonçalo. A gente já tem pouco equipamento cultural, e além dos poucos, a gente não está presente nos 5 distritos. Então, essa seria a minha pergunta. E a gente tem que pensar, Guilherme e Rodrigo, para os ausentes, o Nancy, o De Jorge e hoje o Capitão Nelson, se a gente manda essas nossas perguntas para ver se eles respondem, né? Porque eu não sei, está me ocorrendo essa ideia aqui agora, porque esse vácuo que a gente fica é muito triste, é de uma frustração terrível. E já que a gente não tem acolhida nos planos de governo, como a Rosite registrou no comentário dela, o programa de governo aí do Capitão Nelson e do Jevu, que é o seu vice, não é? É nulo. A gente podia pensar nisso, se a gente vai mandar essas perguntas para esse pessoal ou não, os ausentes, né? Os desaparecidos. Sim, tem até uma pergunta aqui, quer dizer, um comentário aqui do Antônio, vou colocar na tela, que ele fala justamente também um pouco sobre essas ausências, né? Ele fala, o Antônio Pereira ficou muito chateado no debate que foi realizado pela OAB, que dos 9 candidatos que concorrem, né, a prefeito do nosso município, somente 3 participaram. Concluímos que os candidatos têm medo ou não têm propostas e projetos para desenvolver o bem-estar da população. A cultura tem que ser o marco do desenvolvimento para o nosso município. E a gente, né, respondendo mais junto aí com essa questão das faltas, das ausências, pegar uma coisa que é público, né, os planos de governo desses candidatos. E muitos desses, principalmente os faltosos não só da OAB, mas também aqui do nosso debate sobre cultura, justamente são os que dentro desse plano de governo têm espaço ou quase nenhum, ou suas propostas ali não são muito bem claras
sobre as questões da cultura da nossa cidade, né? Então é um pensamento interessante aí. Talvez porque será que eles não participem desses confrontos, né? Dessas conversas mais abertas, né? Possa ser por enfim, uma questão também de não saber muito, não ter muito conhecimento. Pode ser, fica aí a dúvida. Eu achei excelente o comentário do Antônio, obrigado por estar assistindo também. E eu acho que não é nem medo ou falta de proposta, não. Acho que é falta de respeito. Acho que é falta de respeito com o eleitor. Acho que é acreditar no jogo ganho. Eles não são os primeiros a não comparecer a debates e a fugir do debate, seja o debate formal, como foi no OAB, ou esse que a gente está fazendo aqui, que também é formal, mas que não tem a mesma monta de colocar todos no mesmo lugar. Eu acho que falta respeito ao eleitor mesmo. No linguajar do futebol é salto alto, é achar que o jogo está ganho. Então, assim, isso é péssimo. E vou voltando à pergunta da Cleise, assim, essa falta de integração, se você pensar, nossa cidade, o o Remoma é um grande exemplo do que a Miriam falou lá atrás e o que eu complementei. Quem quer faz, como o Marcos fez com o Remoma. Mas tem um limite que você faz com o seu querer. E a partir daí você precisa de, no mínimo, uma constitucional para continuar fazendo, como o Marcos, inclusive, que está buscando um espaço no Legislativo. Boa noite, Marcos. Grande abraço. Agora, voltando aqui, essa falta de integração entre secretarias, a Marilyn lembrou, a biblioteca está lá onde Judas perdeu a meia, porque a biblioteca é da educação, não é da cultura. O prédio do Lavorão virou um centro cultural que virou repartição pública, cheio de tapume, cheio de funcionário público, quase sem cultura. E aí, se você pensa que nossa cidade carece, historicamente, de aparelhos culturais, mas se você pensar que cada escola, em cada distrito, como a Cleise falou, para descentralizar, cada escola pode ser um aparelho cultural, sabe? Nós temos inúmeros artistas na cidade. Esses artistas podiam estar se apresentando nas escolas. Que aí, no meu ver, aí minha opinião pessoal, um dos grandes problemas do Gonçalense é a autoestima. A cidade, às vezes, fica feia porque o cara pensa assim, pô, não vou consertar minha calçada, não, porque se eu tiver dinheiro para consertar a calçada, eu vou mudar para Niterói. As pessoas querem se mudar de São Gonçalo, elas não querem mudar São Gonçalo. E aí, como é que você trabalha a autoestima? Dando abraço, tapinha nas costas? Não. Eu acho que um bom exemplo, uma boa iniciativa para trabalhar a autoestima era botar um artista na escola. Aquele moleque de 8, 9 anos, lá do Arsenal, lá do Largo da Ideia, lá do Gradinho, olhasse e visse. Eu já fui lá, fui pegar tangerina lá no Largo da Ideia. Olhasse e visse, e ele vai crescer pensando, cara, na minha cidade tem poeta, na minha cidade tem músico, na minha cidade tem artista plástico. E assim, mas o que acontece? Essa falta de integração entre as secretarias. E aí, outro problema histórico: nossas secretarias são loteadas para partidos que apoiam, não há um planejamento. E aí, a Marilyn também citou, eu vou resgatar, a gente vive de evento o vento leva. Não, se houvesse uma integração e houvesse um planejamento, um projeto voltado para a cultura, no mínimo cultura e educação. E aí você junta plano, turismo. Rodrigo. É o plano para ser cumprido. Tem que ser colocado em prática. Vou bater na tecla que eu já bati aqui. Turismo é a indústria que mais gera divisa e menos polui. A gente podia estar trabalhando com turismo cultural. Nossa cidade é riquíssima em artistas e em cultura. Nós temos monumentos históricos tombados pelo IFAM. Nós temos ecoturismo. Nós temos tudo nessa cidade gigante, linda, maravilhosa. Só não tem gente com vontade de fazer a coisa e com poder de fazer. Porque a gente está aqui. A gente tem vontade. Ninguém está aqui segunda-feira, 9h30 da noite, para ficar jogando conversa fora. A gente tem vontade de fazer. A sociedade civil tem iniciativa, mas a gente precisa que o Poder Executivo, o Poder Legislativo, se preocupe com isso. E aí, quando a gente chama um candidato ao cargo máximo do Poder Executivo Municipal para debater cultura, e ele, aos 44 do segundo tempo, diz que não vem porque tem uma agenda mais importante, é desesperador. É desesperador, enquanto artista e enquanto cidadão. É interessante que, como nós entramos, né, o Fórum Gonçalense de Cultura entrou em contato
com antecedência, né, para todos. Então, isso diz muito, pelo menos na minha leitura, é que nem foi colocado, nem foi citado colocar esse papo com a cultura, com o Fórum Gonçalense, que atua na cidade desde 1999, vão fazer 21 anos, nem foi cogitado colocar na agenda, né? Porque se tem compromisso na agenda, lê-se que essa conversa com a cultura não foi um compromisso, não era um compromisso. Então, isso diz muito sobre o que pensaram, o que os candidatos pensam sobre essa questão, né? As questões relacionadas à cultura, né? Que nem valeu entrar para a sua agenda, né? Uma agenda ali que uma horinha de seu dia, podendo fazer até mesmo do celular, né? Uma live que a gente proporciona apenas um link, não precisa baixar, instalar nada, a gente manda um link, o candidato entra, até mesmo da rua, do carro, como já aconteceu aqui, um candidato estava no trajeto voltando do Rio e mesmo assim participou com a gente, né? Teve ali alguns problemas de conexão, lógico, a conexão de internet remota não é muito boa nesse trajeto Rio-São Gonçalo, mas mesmo assim participou dessa uma hora, né? Então, eu acho interessante. Vou colocar aqui na tela um comentário do Rafael Ribeiro, que também tem um pouco a ver com outras questões que são recorrentes aqui da gente do fórum, né, sobre os 5 distritos. O Rafael Ribeiro, ele comenta, né, penso que o município poderia levar a cultura para os 5 distritos através de peças teatrais, apresentações de músicos, cinema, biblioteca, de forma itinerante, em caminhões adaptados para essas apresentações. É algo interessante que ele cita, descentralizar a cultura em nossa cidade, né? Nós aqui já citamos, né, a biblioteca, que ficava no Centro Cultural de Joaquim Lavoura, que é no centro da cidade, como o Rodrigo falou, a maioria dos ônibus passam por ali. Temos o Centro Cultural Joaquim Lavoura, que também bem falado, hoje é mais um prédio estritamente burocrático, mas essa questão de descentralizar a cultura em nossa cidade é muito importante, né? Nós somos uma cidade que temos 95 bairros, né, se eu não me engano. 98. 98, né? 98 bairros e 16 subbairros. Então, o que vocês pensam, Cleis e Rodrigo, sobre essa descentralização da cultura? O que seria interessante aí, que eu acho que nas propostas, pelo menos, do Capitão Nelson, só fala da questão das praças, né? Mas será que toda praça de São Gonçalo receberia um pequeno, grande, médio evento para poder descentralizar? Será que só isso já daria conta? O que vocês acham? Guilherme, eu vou insistir aqui, feito a professora Chata, no Plano Municipal de Cultura. Nós levamos muitos anos para conceber. A gente realizou em São Gonçalo a maior conferência municipal de cultura quando a discussão desse plano nasceu, né? E ele ficou na gaveta há muito tempo. Faço referência ao mesmo partido político que continua na secretaria, o mesmo secretário, que se vale das relações pessoais e da condição de poder num determinado partido político, e isso não se renova. Para nós, do setor cultural, na verdade, eu faço uma referência de que a gente precisa tomar atitude com relação a isso, porque se esse cenário se perpetuou durante mais de 10 anos, é porque nós também não nos ocupamos de discutir isso. O fórum tem 20 anos, 21 anos, a gente a cada 4 anos se propõe a fazer essa discussão, mas a gente, inclusive, não avança para que tenha uma condição de respeito com a pasta da cultura. Ver o mesmo secretário, sem condição técnica, sem equipe, continuando tantos anos, e a pasta da cultura sendo mais uma na negociação com o partido político, dá o que deu aí de levar 10 anos do plano para ser aprovado e não cumprido. Porque quando a gente vê essas propostas aí, nos comentários, que eu acho muito bacana que as pessoas se posicionem, eu faço aqui uma provocação. Leiam o Plano Municipal de Cultura. A gente vai colocar aí na página do fórum um link para as pessoas
visualizarem o plano, lerem o plano, porque está tudo ali, gente. Ninguém precisa inventar mais nada, é cumprir. É ter um secretário de cultura que cumpra, é ter uma equipe técnica que cumpra. Eu, inclusive, para encerrar aqui minha fala, que já está dando quase 10 para as 10, eu perguntaria para o capitão Nelson, que não nos respeitou com a sua presença aqui hoje, né? Não teve compromisso com a cultura para participar desse momento de entrevista, quem seria o secretário de cultura no eventual governo, se ele fosse eleito? Quem comporia essa pasta na Secretaria Municipal de Cultura dessa cidade? Porque é impossível imaginar que vai continuar o mesmo secretário, essa equipe nula, sem gestão técnica, sem apuro de gestão, para garantir a execução do nosso Plano Municipal de Cultura, para botar o Sistema Municipal de Cultura para funcionar, para estabelecer parcerias, tanto a nível estadual, como nacional, como internacional, para que a gente possa ver, de fato, uma projeção de política de médio e longo prazo para essa cidade. Porque a gente não pode continuar naquele aspecto de evento, de festinha, de panfletinho para o artista de São Gonçalo, como se ele pudesse viver de divulgação, né? Sábado eu tive no ateliê da Jo Gracini, acompanhando aí um dos candidatos também postulantes à Câmara Municipal de São Gonçalo. Aliás, faço referência à crônica do Mário Lima Júnior, que nos chama a atenção para a gente ver aí os bons nomes que estão colocados para a Câmara Municipal. Eu tive a satisfação de acompanhar um desses nomes, que o Mário Lima cita. Como a gente viu aqui, um colega acompanhando o chat, faço referência ao Romário Regis, que me acompanhou lá na Casa Ateliê da Jo. A Jo Gracini é uma artista fantástica, com mais de 30 anos de escultora, vende monumentos para o Brasil inteiro, esculturas de 2 metros, bustos. É uma artista procurada por outros estados, mas não é reconhecida na nossa cidade. Eu posso fazer uma lista aqui de artistas que não são reconhecidos e não são valorizados na nossa cidade, e que tem que trabalhar lá fora, tem que ir para outro lugar, não é? Eu, há muitos anos, trabalho fora da minha cidade. Então, eu acho que ter uma prefeitura que reconheça o artista, que valorize o artista, que tenha uma pasta séria para fazer cumprir políticas públicas de cultura, é o que eu indagaria para esse candidato ausente aqui, o capitão Nelson, né? Qual o seu compromisso de garantir uma equipe técnica na pasta da cultura, para que a gente tenha um secretário apto, qualificado, que vai montar uma equipe técnica. Isso eu acho que faria diferença. E o capitão Nelson não está aqui para me responder, como também eu gostaria de perguntar a ele qual seria a projeção dele, para além da Lei Aldir Blanc, que a gente recebeu aí 6 milhões e poucos para São Gonçalo, que veio em socorro do artista gonçalense, que está um parto para sair aí, né? O dinheiro, os editais. Aliás, tem um edital aberto que fecha 19 de novembro, gente. O Fórum Gonçalense de Cultura está aí à disposição para ajudar, para preencher o formulário, para você apresentar seu projeto. A Marilyn Pires, o Guilherme já se colocaram à disposição para a gente fazer um serãozinho aí. Mas eu perguntaria para o capitão Nelson, além da Lei Aldir Blanc, que está atingindo toda a nossa classe artística, o que a gente tem de projeção para 2021, 2022 em socorro do artista? Além, é claro, de tudo isso que a gente enumerou aqui ao longo dessa 1 hora. Boa! Voltemos. Então, deixa eu comentar algumas coisas. Eu fico anotando aqui e tal, sou imperativo. Você falou, Cleise, do Avante. Na verdade, a coligação se chama Avança São Gonçalo. Eu tenho medo, que a cidade está na beira do abismo. Se avançar, ela cai, pô. É igual quando passa o carro dizendo São Gonçalo vai parar. Pelo amor de Deus, já anda tão devagar. Ainda quer que a cidade pare. Então, assim, sobre a proposta do professor Rafael, cara, mais uma vez, falta vontade. Falta vontade política de fazer o plano acontecer
E falta assim, vou te falar uma iniciativa que é barata, uma secretaria. Essa cidade compra um caminhão velho, faz um palco em cima, com som, dá para botar todo final de semana num dos distritos da cidade, ou sarau, ou evento de música, e aí você está pagando o músico, o poeta, o artista plástico, o ator da cidade. Você investir em cultura na cidade. E é uma discussão que eu tive essa semana até sobre os morais do Eco, não vou voltar nisso não, mas assim, o dinheiro que você investe num cachê de um artista da cidade, ele fica na cidade, ele fica no mercado da esquina. Principalmente nesse momento de pandemia, em que os trabalhadores de cultura foram brutalmente atingidos, como todos nós, como todos os outros brasileiros, mas os trabalhadores de cultura, particularmente no seu ofício, foram atingidos de uma forma muito brutal. Esse cara, se ele receber 2.000 de cachê, esses 2.000 vai virar arroz e feijão no mercadinho, pô. É melhor do que você pegar, vou trazer a Fernanda Montenegro aqui, ela não vai tomar um café com leite lá no bistrô da avó, com o dinheiro do cachê dela. Eu vou. Então, se você pega um caminhão velho, faz um palco, e aí o caminhão velho, com equipe técnica, com os artistas ganhando cachê, que a arte é séria, é trabalho, tá? Tem que parar também. Eu já fui apresentar projeto da secretaria e ouvi o secretário me falar assim, ué, mas esses artistas só trabalham com cachê? Sabe? Não, trabalha em troca de bexiga. Você enche umas 10 bexigas e dá para cada um, miserável. Porque, e aí vamos falar. Desculpa, Cleison, miserável. Eu me empolgo, a Cleison depois briga comigo. E aí a Cleison falou sobre a composição do secretariado. Eu ia perguntar isso para o candidato seu Nelson também, porque o PSDB faz parte dessa coligação dele, Avança São Gonçalo. O PSDB, que é o partido do atual secretário de Cultura, que era secretário de Cultura no governo passado, não, que era secretário também de governo no governo passado. No governo retrasado era secretário de Cultura também, ou seja, a gente está com o mesmo partido na pasta, já tem 12 anos aí de bobeira, e esse partido compõe a chapa do candidato Capitão Nelson. Então, assim, também é muito preocupante. É muito preocupante. E a minha pergunta, vamos encerrando também, a minha pergunta é sobre os aparelhos culturais da cidade. Que nós temos o Teatro Carequinha, que nunca foi pensado como teatro, nenhuma saída independente tem. É um auditório dentro de uma escola. Eu já fiz uma pá de coisa ali e é difícil, viu? É difícil. Você atrapalha o funcionamento da escola e a escola atrapalha o funcionamento do teatro. A gente tem a Casa das Artes, que está sendo grafitada agora, ignorando o problema de infiltração histórico. Aquilo era um ponto de ônibus, que foi feito, para mim, é um salão de festas do playground da prefeitura, aquilo ali, que só abre para fazer vernissagem para amigo da prefeitura. E agora está sendo grafitado em cima da infiltração. A escola de música que fechou, foi canibalizada. A lona do Jardim Catarina, que não funciona a contento. E o Teatro Municipal, que está fechado. Inclusive, essa semana saiu mais uma fake news plantada pela secretaria no jornal. Saiu no Globo e saiu em outros meios de imprensa, dizendo que o teatro foi entregue em agosto. Foi entregue para quem, cara pálida, desse teatro? Eu lembro que na época o Conselho de Cultura, eu falei que era fake news, o Conselho de Cultura, não é. Vai ser inaugurado até final de agosto. Já estamos quase em dezembro já. E aí quando bota no jornal, fala que já entregou. Entregou para quem? Não está funcionando por causa da pandemia. Mentira. Mentira, porque eu mesmo fui um que propus ações que pudessem ser realizadas durante a pandemia no teatro. E o que eu ouvi foi: o teatro não está funcionando porque não está pronto. Só teve 4 anos para aprontar, né? Não sei. Essas coisas demoram um pouco. Então, assim, eu ia perguntar para o candidato. Assim, a gente tem ainda o problema do Lavorão, que já discutimos. Temos a Fazenda Colubandê. Mais uma vez foi citado aqui a necessidade da Biblioteca Parque. A Fazenda Colubandê é nosso parque laje. Ali dá para fazer a biblioteca parque, dá para fazer food truck, dá para fazer campeonato de esporte. Aquilo ali é sensacional. E está lá, se deteriorando, caindo aos pedaços. Nós sabemos, eu e Cleise
Cleise muito mais do que eu, mas eu já estive várias vezes lá em ações para tentar salvar a fazenda, e a gente vê aquilo se deteriorar a cada ano que passa, continua e nada é feito. Então, assim, eu ia perguntar para o candidato isso. Como é que ele ia viabilizar para fazer esses aparelhos culturais funcionarem? Porque apesar dessa falta de funcionamento, dessa falta de viabilização, 80% da folha vai, 80% do orçamento vai em folha de pagamento. Onde estão essas pessoas? E aí, deixa eu reiterar o risco que eu acho que a gente está correndo, que esse teatro municipal custou 13 milhões e 600 mil reais, ficou 4 anos parado, não foi inaugurado, não tem condições técnicas, e a gente ainda corre o risco dele ser entregue na mão da iniciativa privada, como foi o Reserva Cultural de Niterói, que foi feito com dinheiro público, e agora o público não pode consumir. Eu vou falar de novo que a água lá, mineral, sem gás, é R$8. É R$6 e R$8. Ou seja, foi construído com dinheiro do público, o público não pode nem entrar porque virou bistrô chique. Então, assim, a gente corre esse risco. Mesmo tendo quadros excelentes na nossa cidade, a gente corre o risco do teatro municipal ser entregue para a iniciativa privada. Então, assim, era tudo isso que eu tinha que perguntar para o candidato. Agradeço a todos que estão participando aqui, a Miriam, o Marcos, a Cristiane. Cristiane pergunta, a Fazenda está sob o cuidado do Estado. A Fazenda está sob o cuidado de ninguém, na verdade. A verdade é essa, ela está abandonada e a gente tentou ocupar, a gente tenta fazer, mas assim, Rodrigo, é muito complicado. Rodrigo, em fevereiro, a gestão da Fazenda, em janeiro, passou oficialmente para o Batalhão Florestal, que agora não é mais batalhão, é uma companhia destacada. E o batalhão ia se mudar em março, tá? Eu e Romário chegamos a ter 2 reuniões com a PM, em fevereiro, quando a gente, pelo coletivo Fazenda Colubandê, Quem Ama Cuida, a gente inclusive noticiou isso, teve várias reuniões, a gente estava começando uma conversa para garantir as atividades de cultura na feira cultural, sexta, sábado e domingo, né, no entorno, do lado de fora, ao lado da capela, sem comprometer o conjunto arquitetônico que está extremamente combalido. E aí veio a pandemia. Com a pandemia, tudo ficou paralisado. Hoje não se tem acesso, hoje, inclusive, por efeito da pandemia, está inviabilizada a presença lá, a gente tentou fazer um encontro com 5 pessoas e não foi possível, né? E o batalhão acabou não se mudando, eles não estão lá. Então, desde 2012, para a Cristiane que perguntou aí, Cristiane, a fazenda continua abandonada, sem ninguém lá dentro, mas hoje, oficialmente, a gestão está com a companhia destacada do Batalhão Florestal. Oi, Guilherme. Já que ninguém fala, eu falo pra caramba. Então, eu só fiz um comentário por conta da Fazenda, né? Lembrar a todos que na quinta-feira, não é isso, Guilherme? Se eu estiver mentindo, você corta meu microfone e dá a informação certa, Guilherme, por favor. Na quinta-feira nós teremos nossa última entrevista com o candidato Roberto Salles, é isso? Roberto Salles, isso. Roberto Salles. Que até o momento também está confirmado, né? Confirmou com a gente do fórum até o momento, confirmou a presença. Ele não compareceu ao debate da OAB e alegou problemas de saúde, mas eu acho que de casa eu não vejo problema, né, dele fazer. Eu espero poder contar com a presença do candidato aqui. É importante porque tem uma coisa também, esses candidatos eles acabam sendo lideranças políticas na cidade, que em 2022, quem não ganhar agora e quem não arrumar a secretaria porque apoiou, em 2022 eles virão como deputados. Então é interessante a gente estar debatendo essa pauta, mesmo para aqueles que não serão prefeitos agora. Então, assim, para mim seria muito importante que quinta-feira vocês estivessem todos aqui conosco também, e o candidato, de preferência, para a gente perguntar para o candidato tudo isso que foi falado hoje e saber qual é o posicionamento dele a respeito. É isso.
Nós já estamos aí completando 1 hora de live, então eu já abro aqui para o Rodrigo e para a Cleise fazerem suas considerações finais, né, nesse nosso papo, que seria uma entrevista com um candidato que até uma semana atrás, menos de uma semana atrás, tinha confirmado com o fórum que ia participar dessa entrevista, mas há poucos dias desmarcou com a gente, mas como já fizemos com 2 candidatos que também faltaram, nós mantemos a nossa agenda, nosso compromisso com você, eleitor de São Gonçalo, que quer saber mais sobre cultura, e a gente aqui expôs essa grande conversa, expomos nossas perguntas, nossas questões que gostaríamos de ter feito aos candidatos faltosos, no caso de hoje, o Capitão Nelson, e todas essas entrevistas, né, todas essas lives que nós fizemos com os candidatos presentes e ausentes estão na nossa página do Fórum Gonçalense de Cultura, aqui no Facebook. Você pode acessar lá, a aba lá de vídeos, e tem todas as edições anteriores. Também no nosso canal do YouTube, ele é bem novinho, nós criamos especialmente para essa série de entrevistas, e logo, depois disso, nós vamos alimentá-los também com outros vídeos que nós do Fórum também temos a vontade de criarmos novos vídeos, novos conteúdos através de vídeos para colocar lá. Então, fica o convite de vocês a assistirem, quem ainda não participou no ao vivo das outras entrevistas, que acessem nossas redes sociais, principalmente o Facebook e o YouTube do Fórum Gonçalense de Cultura, aí assista aos vídeos anteriores, as entrevistas anteriores, e como o Rodrigo falou, na quinta que vem, quinta agora, dia 12, também às 9 da noite, ao vivo, nós convidamos o último candidato que falta, né, para completarmos essa série, o Roberto Salles, que até então se confirmou o fórum, vamos aguardar. Então, Cleise, considerações finais aí sobre essa live de hoje? Eu quero deixar uma boa noite aqui para o Rodrigo, para o Guilherme, uma boa noite muito especial para quem está nos acompanhando. É muito importante que a gente possa envolver e agregar os colegas da arte e da cultura. Se nós temos esse cenário de nulidade no nosso setor cultural, na pasta da prefeitura, da cultura da cidade, se o nosso plano municipal de cultura não é cumprido, se o artista ainda não se apropriou dos mecanismos que ele tem direito, né, de incentivo, de fomento à arte, em parte, pessoal, isso está na nossa conta também. Eu digo, sempre tenho repetido, que a nulidade da gestão cultural nessa cidade, ela caminha muito perto da ausência do setor cultural se posicionar. Então, é muito importante que a gente possa ter uma ação mais integrada, que a gente possa caminhar cada vez mais com mais maturidade para essa discussão e exigir nosso direito, porque a cultura é direito. O Fórum Gonçalense de Cultura, a gente tem repetido muito isso, está aqui para ajudar, para colaborar. A gente quer, inclusive, no segundo turno, pensar de que maneira a gente vai colaborar com os 2 candidatos que vão estar disputando, porque São Gonçalo não resolve essa parada dia 15 de novembro. Vamos ter aí uma nova rodada até o final do mês, dia 29 de novembro. Então, como que nós vamos continuar contribuindo para que quem assumir a prefeitura 1º de janeiro assuma com um compromisso novo, porque a gente sabe que tem muita gente na cultura aí já calejado, querendo se aposentar. Estou vendo a Analice Nunes aqui nos comentários, ela é uma das tantas artistas dessa cidade que faz um trabalho impressionante. A Analice é uma musicista super talentosa, trabalha com crianças cegas, com portadores de necessidades especiais, não é? E é mais uma que está em São Gonçalo, na insistência, na teimosia. Eu vi que o Jorginho também do Pique Caramelo passou pelos comentários, é um querido, há anos na palhaçaria, né? Também acreditando que a partir de 1º de janeiro a gente vai ter um prefeito com uma postura de compromisso. E, nesse sentido, o Fórum Gonçalense pode contribuir, mas fica aqui meu convite, quase apelo, para que a gente envolva mais o artista, que a gente agregue mais o setor cultural nessa proposta, porque nós só vamos estabelecer propostas
bastante eloquentes com a Câmara Municipal e com o prefeito que foi eleito, a partir da nossa própria composição, da importância que a gente estabelecer da cultura nessa cidade. Então, pessoal, boa noite, e vamos aí para a última entrevista da série na quinta-feira. Eu quero fazer um agradecimento final, me desculpando por estar me alongando aqui na fala, ao Guilherme Carvalho. O Guilherme vem do trabalho, correndo, para garantir a abertura da sala, ele grava os vídeos, ele vai lá no YouTube, ele tem tido um trabalho de dedicação extraordinário. É um artista de São Gonçalo, trabalha lá no Museu de Arte do Rio, né? E é mais um gonçalense que faz esse roteiro São Gonçalo, Rio de Janeiro, e está aqui de modo voluntário, dadivoso, nos proporcionando a possibilidade dessa série de entrevistas com a expertise dele. Guilherme, parabéns e obrigada. Obrigado, Cleise, pelas palavras. Aí, que o Rodrigo até fez um desenhozinho ali. Já coloco sua tela aqui então, Rodrigo, para você fazer também suas considerações aqui sobre essa noite de hoje. Gente, agradecer ao Guilherme pela disponibilidade, pela excelência no que ele está fazendo. Já falei que se o Guilherme estivesse lá no debate da OAB, não ia dar tanta treta, não. Ia ser suave. Agradecer a Cleise. Cleise, beijo grande. Sabe que eu te admiro muito, me espelho muito na sua trajetória, te respeito muito. Tudo que você faz para essa cidade. Um dia eu chego lá. Antes das minhas considerações finais, dois comentários interessantes que foram falados aqui. O Marcos Dias falou que a Fazenda Columbandê cabe uma escola de circo. E aí a Cleide falou do Pique Caramelo. É bom lembrar que o artista mais reconhecido de São Gonçalo é um palhaço. É o nosso querido palhaço Carequinha. Então, uma escola de circo ali na Fazenda Columbandê, linda, excelente ideia. E outra, nosso amigo Rock também do Fórum. Rock, grande abraço, obrigado aí sempre com a gente. Falando que aquele espaço do prédio do Polo Petroquímico do lado do Sesc podia ser uma filial da Escola de Música Vila Lobos. Excelente. Aquele é outro prédio também que vai ficar ocioso. Daqui a pouco enche de tapume para acomodar os carguinhos, que é muito carguinho nessa prefeitura. E, para encerrar, eu queria voltar numa fala da Cleise e indicar para vocês o texto do Mário Lima Júnior também. Mário Lima Júnior é o nosso maior cronista, é o cronista-mor do Reino de São Gonçalo, que sofreu um ataque covarde de um dos candidatos, com processo na justiça e tudo, porque falou a verdade, mas já caiu o processo, já julgou improcedente, porque não é assim. Liberdade de expressão, principalmente para o jornalista e principalmente para o artista. E o cronista é um pouco dos dois. O artigo do Mário Lima Júnior fala de boas opções de candidatos a vereador. Eu ali votava nos 3 daqueles fácil. Veio até uma galera perturbar meu juízo no Twitter hoje. Falei, meu irmão, discorda de mim na tua zona eleitoral aí. Mas além daqueles que estão no texto do Mário, tem mais. Quero lembrar, gente, assim, não basta eleger um prefeito comprometido, não. A gente precisa construir uma Câmara que tenha pelo menos oposição. A gente tem quadros excelentes agora vindo para vereador. Não vota no cara de sempre que promete asfaltar a rua, não, gente. E nós, que somos trabalhadores de cultura, envolvidos com cultura, vamos convencer o nosso vizinho. Não é convencer a votar no meu candidato ou no seu candidato. Para votar em alguém que... Pelo menos alguém novo, gente. Não dá mais. A gente não aguenta mais Zé Bananada, Joãozinho do Galinheiro. A gente não aguenta mais isso. Então, assim, leiam o artigo do Mário. Se vocês estão em dúvida ainda lá, tem várias dicas. E questionem a sua escolha. Se você já escolheu, questione a sua escolha. A gente precisa de uma Câmara decente. Eu pretendo criar meu filho nessa cidade, por favor. Obrigado, gente. Boa noite. Até quinta-feira. Guilherme, me dá licença só para fazer uma referência, me entusiasmei com a fala do Rodrigo. Sim, claro. Eu participei há 2 semanas de uma atividade linda. Então, eu convido aqui, quem não conheceu ainda a página Cidade no Feminino. É uma proposta maravilhosa que está reunindo, agregando várias candidatas mulheres à vereança, e eu acho que isso foi de uma maturidade também muito grande. Está muito próximo do que a gente faz aqui na nossa área da cultura.
porque a gente sabe como que as mulheres estão sendo desrespeitadas por vários partidos políticos. Então, quem quiser visitar a página, foi aberta agora há pouco tempo, é uma pedagoga que está organizando esse movimento, a Leila Araújo, que faz parte do nosso Fórum Gonçalense de Cultura, e a Leila percorreu todos os partidos políticos, tentando justamente levar essa discussão da potencialização das mulheres candidatas, né? E aí surgiu esse movimento Cidade no Feminino, é uma coisa muito bacana. Desculpa aí voltar à fala, mas lembrei. Não, tá certo, é uma fala justa, justificada aí, que é muito importante. E só para a gente terminar mesmo, vale ressaltar, até vi alguns amigos meus artistas também que está trazendo, né, uma fala do Abdias do Nascimento, né, que ele há algum tempo já colocou, não vote em branco. Eu acho que é muito interessante trazer e questionar, aí fica em aberto essa questão, não vote em branco, né? Eu acho muito justo, como a Cleise falou, o Rodrigo falou, existem muitos candidatos a prefeito. Em nossa cidade temos 9 candidatos a prefeito e 8 candidatos e uma candidata à prefeitura de São Gonçalo. Também temos inúmeros candidatos aí a vereadores e vereadoras da nossa cidade. Quase 1.100. Mais aí, quase 1.100. Então é muito interessante. Hoje nossa Câmara Municipal não contempla, se eu não me engano, nenhuma vereadora mulher. Nenhuma, não tem nenhuma mulher. Complementa o que a Cleise, o recado que a Cleise colocou agora, muito bem colocado. Então é muito interessante a gente pesquisar. Não é interessante votar em branco, não vai anular. Se 80% da população de São Gonçalo votar em branco ou votar em nulo, não vai anular a eleição. Aqueles 20%, 15%, 1% que votar... Vão decidir a eleição. Vão decidir a eleição. Muito bacana a sua fala, porque se teve uma coisa que me emocionou na eleição norte-americana, que elegeu John Biden e a primeira mulher na vice-presidência, foi a votação em massa dos negros, das mulheres, as minorias foram para a urna, num país que o voto não é obrigatório, né? Então, com certeza, São Gonçalo precisa ter aí o gonçalense votando, fazendo escolhas maduras e sérias, né? Fazer só um comentáriozinho rápido sobre isso, assim, gente, quem não gosta de política, fica à mercê de quem gosta, tá? Você não gostar de política, não faz a política desaparecer, não. É igual reunião de condomínio, é chato? É. Mas você não vai na reunião de condomínio, acorda, seu prédio tá verde com bolinha rosa, você não pode reclamar, não. Que é chato, mas é lá que se decide. É na política que a gente muda a realidade. Então vai votar, escolhe. Esse papo, eu não gosto de política. Quem não gosta é dominado por quem gosta. É por ter um monte de gente que não gosta de política, que não assiste debate, que o candidato não vai a debate. É meio por aí. Só esse adendo. Não, perfeito, perfeito. Então eu termino agradecendo a todos, ao Rodrigo, à Cleise, a todo mundo que nos assistiu aqui ao vivo, essa quase 1h13 minutinhos de live, falando sobre cultura, trazendo debates importantes, questionamentos importantes, que gostaríamos de ter feito pessoalmente, virtualmente, no caso, ao candidato Capitão Nelson. Infelizmente, não pudemos fazer isso, mas eu agradeço muito a participação de todos, todo mundo que comentou aqui embaixo. Olha só, muito interessante o comentário de todo mundo. Fica o convite para quinta-feira, né, também participar ao vivo, comentar e debater com a gente mais uma vez. E só relembrar e reforçar essas falas, né, do Rodrigo, da Cleise. É isso, existem 9 candidatos à Prefeitura de São Gonçalo. Na quinta-feira nós terminamos a nossa entrevista com o 9º candidato que falta. Se você não gosta de política, como o Rodrigo falou, com certeza algumas pessoas, muitas pessoas gostam. Os políticos, principalmente, aí gostam e se usam dos seus cargos para bens pessoais, enfim. Então é interessante ver, se você não liga muito, existem 9 candidaturas ao cargo máximo de nossa cidade. Tenta ver, pesquisar rapidamente ali nas redes sociais, na televisão, ou através dos nossos debates aqui, qual o melhor
para você candidato, para você eleitor, né, da nossa cidade. Com certeza um ali vai se aproximar a alguma coisa que você pensa, que você gostaria, enfim, procure, pesquise, evite as fake news, não compartilhe sem saber. Se você achar ali que aquela notícia está um pouquinho errada, ali tem alguma coisa ali muito exagerada, enfim, não compartilhe sem saber se aquela notícia, se aquela informação é verídica ou não, se é fake news, enfim, é muito importante para a nossa democracia e também para os vereadores, né? Existem mais de quase 2.000 candidatos, com certeza um ou outro vai trazer ali, vai poder te representar. Então, muito obrigado, Rodrigo, muito obrigado, Cleise, muito obrigado a você que nos assistiu até agora e fica o convite para quinta que vem, dia 12 de novembro, nossa última entrevista, né? Nosso último episódio dessa série de entrevistas que convidamos todos os candidatos à Prefeitura de São Gonçalo. Boa noite, Rodrigo, boa noite. E todos que nos acompanharam até aqui. Tchau, tchau. Tchau, tchau.